Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre as visões de Daniel que estão no capítulo 7 do seu livro. E aí, como vocês veem, deixei uma imagem separada aí os quatro animais que Daniel viu nas suas visões noturnas. E vamos lá no texto. Eu estava olhando numa visão noturna, e isso pode ser entendido como sonho. Eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Esses quatro ventos do céu indicam a ação divina, a ação de Deus agitando o mar grande. O mar grande aqui é o mar Mediterrâneo. E quatro animais diferentes um dos outros subiam no mar. Então, como vocês veem aí, os quatro animais subindo do mar. E aí eu vou descrever, o texto na verdade descreve como eram esses animais. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em dois pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Daniel 7, versículo 4. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Como vocês veem aí na imagem, para poder representar esse texto. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. E aí vocês veem uma imagem para representar esse texto. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. E aí vocês veem a ilustração aí, e vocês já imaginam quem seja esse filho de homem. E aqui nós vamos fazer o comparativo. Por quê? Esse texto de Daniel, como vocês acompanharam outro vídeo, nós falamos do sonho de Nabucodonosor, e agora nós falamos dos sonhos, das visões noturnas de Daniel. A cabeça de ouro de Nabucodonosor, do sonho dele, representa o animal que Daniel viu em suas visões noturnas. E no caso aqui é o leão. O texto diz que as asas foram arrancadas. Isso é o que aconteceu ao rei Nabucodonosor, e ele pôs-se em pé novamente no capítulo 3 no capítulo 4 de Daniel. Então esse é o comparativo. Mas aí você pode se perguntar, será que é o mesmo significado? No término dessa explicação eu já vou falar o porquê que Deus apresentou a Daniel um sonho diferente, mas com alguns significados semelhantes, mas acrescentando algo mais à revelação. Na segunda parte, no segundo animal, representa os braços da estátua de Nabucodonosor. Eu vou voltar novamente ali. A cabeça é a Babilônia. O leão representa a Babilônia.
Os braços fazem um paralelo com o urso, que representa o Império Medo-Persa. As três costelas na boca do urso representam a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. Porque foi o império que sucedeu a Babilônia. Então os medos persas tiveram que vencer essas três nações para que tomassem o poder. O ventre de bronze representa a Grécia. As asas do leopardo, ele demonstra a velocidade de qual foi o Império Grego. Foi muito rápido o domínio do Império Grego. E as quatro cabeças, os quatro generais que acabaram sucedendo o Império de Alexandre o Grande. As pernas representam o Império Romano e o mesmo equivalente aqui na imagem. É um animal espantoso, um animal estranho. Coloquei essa figura para poder dar essa ilustração. O curioso desse texto, e Daniel acaba frisando, era um animal que tinha 10 chifres. E Daniel começou a considerar, porque o próprio Daniel já sabia que esse sonho, essas visões, estava se tratando, era praticamente o mesmo contexto de que estava tratando o sonho de Nabucodonosor. Tá? E vamos acompanhando para poder ver outra parte da estátua que nós estamos vendo aqui. Agora nós vemos os pés de barro e ferro, representando o chifre pequeno que saiu desse grande animal. Porque o que acontece? O texto está dizendo que Daniel começou a considerar os chifres. Aí um chifre acabou saindo, derrubando outros 3 chifres. Tá? Se vocês forem contar aqui, nós vamos ver o seguinte. Olha só, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chifres. Tá? Então o chifre pequeno, ele destruiu outros 3. Ele era um dos 10 e destruiu outros 3. E aí, como naquele vídeo eu falei para vocês do grande dragão, ele também é o 8º rei que surgirá na história. O 8º reino. Tá? Então vamos continuando. Aqui está a estátua completa junto com os animais. E o que eu coloquei para vocês aqui é um paralelo entre o sonho de Nabucodonosor de Daniel. Há esse um paralelo, né, no sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel. No entanto, as visões noturnas de Daniel trazem a maneira de como os impérios gentílicos tratariam Israel. Aqui, nessa situação, nós vemos aqui a estátua, nós vemos os braços, o ventre, nós vemos também as pernas, que representam o Império Romano, e nós observamos aqui o leão, o urso, o leopardo e também um monstro espantoso que Daniel menciona. Tá? Todos eles, geopoliticamente falando, os impérios gentílicos. Só que por que Deus apresentou também? Porque aqui apresenta também a maneira espiritual e moral de como esses impérios tratariam Israel. Então Deus fez em todas as escrituras, ele fez uma revelação e ela foi feita de forma progressiva. E essa é uma das partes da revelação. E vai ficar mais completo quando acompanharmos no livro de Apocalipse. E esse é o vídeo de hoje. É só para dar uma ilustração, para poder entender o maior contexto de toda a história. Tá? Que esse animal do fim dos tempos é o período que vamos viver ainda. O pequeno chifre, ele aponta para o anticristo. E aí, como nós já vimos na estátua, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, o anticristo, ele também sai do Império Romano. Aí nós vamos estar acompanhando e falando um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos. Tá ok? Se você acompanha até aqui, dá um like aí e se inscreve aí no canal que você receberá novas notificações sobre esse assunto. Tá ok? Obrigado por acompanhar e tchau, tchau. Até a próxima. Deus abençoe a sua vida.